Oi, pessoal. Bom, o quadrinho que eu quero comentar hoje é esse aqui, né? Os Invasores. Os Invasores estão sendo publicados pela Salvat, né? Nessa coleção de capa vermelha. São duas coleções da Marvel, na verdade três, agora tem a do Homem-Aranha, né? Que a Salvat publica quinzenalmente, né? Uma que é a Salvat capa preta, né? Que traz grandes arcos que eu considero icônicos, e uma outra que é focada em grupos ou personagens. Cada edição é focada num personagem específico ou num grupo específico da Marvel, né? Essa é a de capa vermelha, né? E, por coincidência, né, tanto a capa preta quanto a capa vermelha tem alguns quadrinhos clássicos da Marvel da década de 70, né? Eu comentei alguns aqui. Comentei a do Pantera Negra, comentei com o Capitão América Império Secreto, e agora eu vou comentar essa outra, que é mais ou menos da mesma época, que é Os Invasores. Essa história é bacana pelo seguinte, né? Vamos lá, vamos começar por uma questão para contextualizar. Quando começa o universo Marvel, né? O marco inaugural, grande parte das pessoas sabem, é Fantastic Four número 1, de 1961. Acontece que a Marvel já era dona de alguns personagens. Antes dela ter o nome de Marvel, ela era Time. Na década de 40, por exemplo, foi lançado o Capitão América, né? O Namor, o Tocha Humana original, que não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. E quando a Marvel é lançada, com esse Fantastic Four número 1 aí, alguns desses personagens são reformulados, o Tocha Humana, por exemplo, é reformulado e vai pro quarteto, e outros são resgatados. Capitão América, por exemplo, ele volta em Avengers 4, no quarto número da revista dos Vingadores. E o Stan Lee ele tomou a decisão de dizer que aquelas histórias da década de 40 valeram, né? Então aquilo é uma espécie de pré-história, vamos colocar assim, da Marvel como nós conhecemos. E esses invasores aqui é a história desses heróis que foram lançados durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, formando um grupo. O Capitão América, o Namor, o Tocha Humana, o companheiro do Tocha Humana, que é o Centelha, e o companheiro do Capitão América, que é o Buck, né? E eu sempre achei, na minha ignorância, que os invasores existiam na década de 40, mas não, eles foram criados na década de 70 pelo Roy Thomas e introduzidos retroativamente na cronologia da Marvel, né? O famoso retcon, que é continuidade retroativa, né? A ideia de que hoje nós escrevemos história que se ambienta no passado, isso passa a valer para a cronologia, né? E o seguinte, né? Essas histórias escritas pelos Roy Thomas, elas tiveram até um certo sucesso na época. Isso aqui não é um clássico como do Pantera Negra ou do Capitão América que eu comentei, mas é bem legal, né? O Roy Thomas, que é o escritor, ele, ao meu ver, é um dos nomes mais importantes da história da Marvel, né? O Stan Lee, o Jack Kirby, esse pessoal todo, os pioneiros, criaram, né? Mas o Roy Thomas segurou, vamos lá, segurou a onça pela unha, vamos colocar assim, e ele é responsável por uma consolidação da Marvel. Ele escreveu praticamente todos os títulos e ele também foi editor-chefe, né? Inclusive, nos Invasores, ele escreve e ele é o editor, o que dá pra fazer com que a gente entenda alguns dos pequenos erros que a história tem, né? Por vezes, há, por exemplo, uma hora que um personagem, um Atlante, está fora d'água um tempão, e aí depois é dito que ele precisa respirar dentro d'água, né? Ou seja, faltou um editor por Roy Thomas para acertar algumas coisas. Mas é uma história bem divertida e ela mostra, por exemplo, certos conceitos, tanto da Era de Ouro da Marvel, na década de 40, quanto da Era de Prata, sendo trabalhados muito legais. Por exemplo, tem uma edição, uma parte da história, que o Roy Thomas pega outros personagens menores da década de 40 e ele introduz. Tem uns caras muito engraçados. Tem o Homem Plano, que o poder dele é ficar fininho. Tem um personagem que é alado, né, que o poder dele é voar. E esses personagens também formam um grupo, que é a Legião da Liberdade, que é liderado pelo Buck, né, que tem a responsabilidade de salvar os invasores que estão dominados pelo Caveira Vermelha. Então são histórias da década de 70 ambientadas na Segunda Guerra Mundial, assim, né? E isso vale até hoje, inclusive essa ideia dos invasores é frequentemente revisitada. Então olha só que interessante. O primeiro grupo da Marvel foi o Quarteto Fantástico. O primeiro grupo de heróis reunidos, assim, né, que cada um é um indivíduo que se reúne, são os Vingadores. Mas isso na ordem de criação. Na ordem da cronologia, o primeiro grupo é os Invasores, que se reuniu na Segunda Guerra Mundial.
Bom, agora vai ter aí os Vingadores de 10 milhões de anos atrás, mas isso é outro papo. Isso é papo para outro vídeo, né? Então, assim, se quiser um gibi divertido, né? É pueril, né? Tem algumas coisas que a gente até ri, né? É muito engraçado ver, por exemplo, as discussões dos personagens, as motivações, né? Os personagens parecem um bando de adolescentes brigando, às vezes, assim, né? Isso faz um pouco parte da época, né? Mas é bacana entender a formulação conceitual do universo Marvel e é divertido, bastante divertido de ler. Bom, como eu disse, é escrito pelo Roy Thomas, né? O principal desenhista é o Frank Robbins. É um desenhista que, bom, talvez até tenha alguma importância maior que eu desconheça, mas não é dos grandes nomes, como Jack Kirby, Steve Ditko, sei lá, Don Heck, da Marvel, né? São desenhos pro padrão da época, não são dos, assim, ultra revolucionários, mas cumprem bem o papel. Então, assim, edição aí 67 da Salvat, Os Invasores, e eu tenho ficado feliz com esses lançamentos, porque são lançamentos que eu tinha pouca esperança de ler aqui no Brasil e tem saído, né? Vamos ver o que nós vamos ter pela frente, o que o futuro reserva. Fica aquele abraço, até semana que vem, até o próximo vídeo.